amigos, dando continuidade ao nosso programa, agora vamos bater um papo com o nosso amigo Paulo Valente, que hoje é diretor de comunicações e relações institucionais da Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. O Paulo, durante 3 anos e meio, esteve aqui em Nova Friburgo, está a par dessa situação que estamos vivenciando hoje, né? E vamos falar com o Paulo sobre a situação do transporte em Nova Friburgo e vai falar também um pouquinho sobre a questão do transporte lá no Rio de Janeiro, que é um problema parecido com o nosso aqui. Tem aqui umas perguntas, né, que foram feitas para os nossos telespectadores e que nós fizemos uma colinha aqui que é para não perder aqui nenhuma pergunta, porque é um assunto de extrema importância. Então, Paulo, é um prazer ter você aqui no nosso programa mais uma vez, agora lá do Rio de Janeiro, né? E a primeira pergunta, Paulo, você sempre disse que o transporte coletivo de Nova Friburgo apresentava os mesmos problemas de outras grandes cidades e capitais. Que problemas são esses? E eles permanecem até hoje? Bem, como eu disse, o maior problema de todos é a questão política, é não se tratar a questão de forma técnica. Hoje, qual é o desafio de todas as prefeituras? É buscar um modelo de remuneração em que o pagamento pelo serviço de transporte não recaia somente sobre o usuário pagante. Ele tem que ser dividido por toda a sociedade, porque, vejamos, toda a sociedade se beneficia do transporte coletivo. Muitas vezes a pessoa tem seu carro particular e não faz uso do transporte coletivo. Só que a pessoa que trabalha para ele faz uso do transporte coletivo, a pessoa que o atende no supermercado, na padaria, na farmácia, a pessoa que o atende no hospital em caso de necessidade, as pessoas fazem uso do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo ele é fundamental para toda a cidade, entendeu? Tanto que quando tem uma greve de ônibus é um transtorno na vida de todo mundo. E outra coisa, existe um impacto sobre o trânsito local também. Você imagina, você já viu aí nos dias que não tem ônibus, a gente teve exemplo aí de paralisação por conta da falta de combustível e greves que já houveram na FAO também, não na minha época, mas anteriormente. Quando você fica sem o transporte coletivo, olha o caos que é na cidade. Então, um bom transporte coletivo beneficia a população toda. A gente costuma dizer que transporte coletivo bom não é o transporte que atende somente ali ao pessoal de mais baixa renda que normalmente utiliza. O transporte coletivo bom é quando até o gerente do banco, quando o médico, quando o político usam o transporte coletivo para ir ao seu trabalho. Então, isso é quando o transporte é pensado junto com toda a política de ocupação urbana, questão da mobilidade, tudo isso. Então, a gente tem esse desafio, primeiramente, mudar o modelo de remuneração, né, que é dividir a conta, já que beneficia toda a sociedade, e dividir essa conta por toda a sociedade. E nesse ponto eu dou parabéns aí ao prefeito Renato Bravo, que teve coragem de seguir o exemplo aí de prefeitos de outras capitais, como São Paulo já no passado, Curitiba também, que entenderam essa questão e, olha, não dá mais para repassar o custo somente para o usuário. A prefeitura tem que entrar com parte da remuneração, tem que buscar fontes alternativas de recursos para fazer essa remuneração, mas trabalhar para que a população pague menos e, repetindo, a sociedade inteira se beneficie. Ele teve essa visão quando em 2019 concedeu aí o subsídio em Friburgo, que é um dos primeiros do país, agora felizmente copiado também aqui no Rio de Janeiro, porque o prefeito aqui, Eduardo Paes, era totalmente contra o subsídio, mas depois de levantar aí essa questão de verificar a complexidade do problema, ele entendeu que realmente a prefeitura tem que mudar esse modelo de remuneração. Como você enxerga a participação da nossa Justiça e do Ministério Público nesse processo que estamos vivenciando hoje, aqui em Nova Friburgo? Bom, a participação da Justiça, do Ministério Público nessa negociação, na busca por umas soluções, como foi feito aí em Friburgo, eu reputo que é fundamental. Desde que eu estava trabalhando aí à frente da FAO e desde que estou aqui no Rio de Janeiro desenvolvendo um trabalho parecido, venho falando com todo mundo em todas as conversas, entrevistas, discussões. A questão da mobilidade urbana, do transporte coletivo é extremamente complexa.
Então nós temos que sentar num grande fórum para debater que transportes a gente quer para a cidade, que mobilidade a gente quer para a nossa cidade, quem serão os atores que vão prestar o serviço, quem serão os concessionários, quanto esse serviço de grande qualidade vai custar e quem vai pagar essa conta. Então essa discussão tem que ter quem? Prefeitura, concessionários, Ministério Público, que defende os interesses aí da população, a Justiça de modo geral, porque isso sempre termina em processo judicial, é o histórico do setor, e principalmente da sociedade civil organizada, as associações de moradores, associações empresariais, a própria imprensa, todos têm um papel fundamental nesse processo, que é discutir, no caso de Friburgo, que cidade de Friburgo a gente quer para o futuro, como ela deve funcionar. A mobilidade é fundamental para que a economia funcione, que a economia gire, que se gere riqueza para a cidade, que se gerem empregos, que se tenha arrecadação de impostos e para que não se venha depois, como eu falei agora há pouco, com a questão política eleitoreira. Nós somos contra tudo, todo mundo é contra a empresa. Pô, a empresa era meramente contratada para prestar um serviço que a prefeitura, de modo geral, as prefeituras todas deveriam prestar, normalmente não tem essa condição e terceirizam, contratam um concessionário. Então, no caso do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, igual Friburgo, teve solução, está se encaminhando uma solução, quando todos sentaram à mesa para debater. Então, olha, vamos colocar o interesse da população, o interesse da cidade, acima dos interesses pessoais e buscar os mecanismos legais para que a gente possa fazer aí um transporte de qualidade, mas sempre pensando prioritariamente na qualidade de vida da cidade e na qualidade do atendimento à população que efetivamente utiliza o transporte urbano. Uma outra pergunta, Paulo, que o pessoal faz é o seguinte: qual a importância da participação dos políticos, prefeitos, vereadores, deputados, etc., na busca dessas soluções? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Qual a sua opinião? Bom, Cezinha, esse tipo de pergunta, a gente às vezes pensa se deve responder ou não, se deve pular. Mas você sabe que eu costumo ser sincero, então qual é a importância? A importância realmente é fundamental. É fundamental que o prefeito, que é quem tem que prestar o serviço, participe. Que os vereadores, que têm o dever de fiscalizar, representam a população, é a Casa do Povo, aí, a Câmara de Vereadores, participem também. É importante que os deputados também participem, tanto estaduais quanto federais, senadores, que toda a classe política esteja envolvida nessa discussão. Isso é fundamental. Mas voltando ao que eu respondi nas perguntas anteriores, a questão tem que ser tratada com viés técnico e jurídico, não com demagogia e com projetos eleitoreiros. Houve uma entrevista aí que eu dei em Friburgo que eu falei que, olha, tem pessoas aqui, vereadores, não vou citar aqui quem eram, que acho que eles torcem para ter o caos na cidade, que é para eles terem razão. Então, a pessoa não está preocupada muitas vezes em buscar soluções para o problema. Ela está interessada que aquilo dê problema, porque aí ela pode fazer aqueles discursos falando mal, porque essa empresa não presta, porque empresa assassina, empresa isso, empresa aquilo. Então, é um enfoque totalmente errado. E muitas vezes se atribui à empresa de ônibus a responsabilidade pela prestação de serviço. Não, a responsabilidade não é da empresa, a responsabilidade é da prefeitura. Ela é a contratante, ela determina as regras, ela diz como vai remunerar, ela escreve o contrato e a pessoa que participa da licitação e entra sabe qual é a regra do jogo. O problema, como eu disse na primeira pergunta, é a insegurança jurídica. Todo contrato prevê direitos e deveres para o contratante e para o contratado. E no caso do transporte, cobram-se sim os deveres da empresa, mas ninguém observa os direitos. Exemplo que eu sempre falei da gratuidade. Vão se concedendo mais e mais gratuidade para a população. E a fonte de custeio? Aí botam os outros para pagar para quem anda de graça e acusam a empresa de querer uma tarifa cara. Você vê aí, combustível dispara de preço, funcionário quer aumento de salário, pneu, o preço do ônibus, das peças dispara também. Então isso tem que ser repassado o custo para alguém. Não pode. É o empresário que tem que arcar com tudo isso? Não, quem tem que arcar é quem contrata o serviço. Olha, isso não era previsto no contrato. A pandemia agora não era prevista no contrato, é um fato príncipe. Isso aconteceu,
a demanda pela utilização do transporte coletivo caiu muito. Então, como bancar a frota inteira em operação com menos da metade da arrecadação? Então, as prefeituras que já trabalham visando aí uma mobilidade urbana de qualidade, que já gerenciam os sistemas, no mesmo momento já vieram com recursos adicionais, replanejaram todo o seu sistema. No caso de Friburgo, a prefeitura ainda suspendeu o pagamento do subsídio na hora que ele era mais necessário. E aí o resultado é o que se vê na justiça, tem um valor para ser pago e atrasado. Então, a participação dos entes políticos, ela é fundamental, repito aqui, só que eles têm que tratar a questão com muita seriedade e no aspecto técnico, não no aspecto eleitoreiro, digamos assim. Olha, acho muito importante uma coisa que o meu amigo Zuri Mauro defende sempre no programa dele, já participei de vários, a questão da criação de uma agência de serviços concedidos, que ela vai trabalhar sendo independente da questão política, independente de quem é o prefeito, de quem são os vereadores. Ela vai ter autonomia para fazer a gestão do contrato sem que se perca tempo com a discussão, que eu sou de um partido, sou de outro, eu vou ter mais votos, vou ter menos. Então, acho que é uma questão que também é uma solução boa a ser adotada aí para a cidade. Agora, Paulo, para o nosso problema aqui mais localizado, esse valor de mais de 90 milhões, como o perito chegou a um número tão alto? E a questão do subsídio, tem que continuar a ser pago? Bom, como diria meu amigo, e de quem eu sou fã, e que me ensinou muitas coisas aí sobre Friburgo e sobre política, o professor Jorge Carvalho, num programa que eu participei junto com ele, com o professor Pierre também, falando sobre o famoso caso da Itapemirim, ele falou uma frase que virou meme. Isso não é matemática, é matemágica. Então, como que o pessoal chegou nesses 90 milhões? Simplesmente fazendo conta. Se pegou a fórmula que foi estabelecida em contrato, se aplicou todas as variáveis, se municiou de todos os dados que deveriam ser municiados o perito que foi designado pela Justiça, com a concordância da Prefeitura e da FAO, que são as duas que estão disputando aí a causa, e chegou à conclusão, olha, se a fórmula estabelecida é essa, a gente aplicando todos os reajustes previstos, toda a correção que foi feita, pesando todos os fatores, esse é o resultado final. Não é matemática, é matemática. Você simplesmente faz a conta, 2 mais 2 é 4. Não tem o que inventar. E não há como ter, olha, não, mas politicamente isso não é interessante. Não, perícia é perícia. Perito trabalha com números, com fórmulas, com fatos. Então, esse número é o resultado do descaso que houve ao longo de todo esse período de contrato aí, em que os reajustes que deveriam ter sido feitos não foram feitos, em que foram inventadas mais situações que só geravam despesas e não geravam receitas, veio a questão da pandemia, veio o subsídio que não foi pago e o perito simplesmente constatou, olha, somando tudo aquilo que deixou de ser corrigido e que deixou de ser pago, chegamos a um valor de 90 milhões, 90 e poucos milhões, não lembro agora de cabeça o valor. Mas isso é o quê? É o preço de ter se tratado sempre a questão do transporte pelo viés político, demagógico, eleitoreiro, e não pelo viés técnico que deveria ter sido tratado. Se fosse tratado sempre pelo viés técnico, mas esse valor faria uma grande diferença? Sim. Garanto que a empresa teria a frota toda nova, garanto que as linhas todas estariam em operação como deveriam estar, a empresa não teria endividamento com impostos, o contrato, que é fundamental, teria sido cumprido e o grande beneficiário não teria sido o empresário, até porque o lucro do empresário é previsto no contrato e ele vai ter aquele lucro previsto ali. O problema é que a população acabou sendo prejudicada, como sempre. Bem, meu grande amigo Paulo Valente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu espero que apareçam aí outras oportunidades para que a gente possa bater mais um papo e se manter sempre bem informado, como é o seu feitio, né? Sempre passando informações de qualidade para a nossa população. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Fica com Deus. Bem, a mensagem que a gente pode deixar é a que eu sempre falo. Olha, resumindo tudo que foi falado antes, o usuário
das linhas da empresa, o morador de Friburgo, o seu telespectador, eles podem esperar sempre da FAOL uma prestação de serviço de extrema qualidade, com muito profissionalismo, com profissionais bem formados, extremamente dedicados, que não trabalham pelo viés político ou pela base do achismo, trabalham baseados em dados técnicos. Vocês têm uma empresa hoje em Friburgo que tem o melhor serviço de atendimento ao cliente, responde todas as reclamações que recebe, apura os fatos, tem controles estatísticos de tudo. Uma vez numa audiência pública na Câmara disseram: mas você tem planilha para tudo? Sim, porque a gente acompanha o desempenho, a gente trabalha com administração de alto nível. Trabalha porque eu já não trabalho aí, mas a empresa continua trabalhando. Ela é uma benchmark do setor. Primeira empresa a ter esse serviço de WhatsApp para falar com o cliente aonde está, tem aplicativo para celular para informar a posição do ônibus. Você previamente sabe o horário do seu ônibus pelas planilhas que são colocadas no site. Então, nenhuma empresa tem um nível de comunicação com o cliente que essa empresa tem. Tem uma das frotas mais novas do estado do Rio de Janeiro e poderia ser mais nova ainda se não tivesse vindo essa crise da pandemia. No governo do Renato Bravo, ao longo do governo dele, de uma frota de 120 ônibus, se trocaram 95. Ninguém teve uma renovação de frota tão grande na história do transporte no estado do Rio de Janeiro. Então, o que vocês podem esperar, certamente, eu não falo aqui em nome da FAO, falo no meu nome, mas conheço as pessoas que dirigem a FAO, conheço a empresa, é que vocês têm a sorte de ter uma empresa de alto nível, de altíssima qualidade, operando na cidade. E o que vocês podem esperar agora com essas soluções jurídicas que estão aparecendo é que, com todos juntos, Prefeitura, a concessionária, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o juiz, no caso, que deu a sentença, e todos os outros que analisaram com certeza o caso, participação da ACIANF, da sociedade civil organizada, da imprensa, é que a empresa cada vez preste um serviço melhor. Mas para isso, volta a primeira resposta. Está na hora de não se pensar só na questão FAOL. Está na hora de se pensar na cidade, na questão da mobilidade urbana, da Nova Friburgo que se quer para os próximos anos e como implementar tudo isso, como implementar todas essas medidas que são necessárias para a cidade voltar a funcionar, voltar a crescer, a ter uma economia pujante, gerando emprego e sendo esse grande polo regional que sempre foi e certamente voltará a ser. Bem, gente, mais uma vez agradecendo ao nosso amigo Paulo Valente. Agora nós vamos para um ligeiro intervalo e voltamos já já. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você, atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Bem, amigos, mais uma vez estamos visitando a RB Materiais de Construções, que tem um show de ofertas para você. Vamos iniciar falando sobre essa tinta acrílica na promoção Rio Tinta, lata por apenas R$ 129. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Mais uma oferta para você, telha colonial com cerâmica, aqui. Apenas R$ 95,50. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Continuando com o nosso show de oferta aqui da RB Materiais de Construção, olha só. Janela de alumínio, 2 folhas com vidro por apenas R$ 199. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Cabinho flexível, 2,5 mm, com 100 metros, várias cores, por apenas R$ 199, só aqui na RB. Massa PVA, barrica com 20 quilos, apenas R$ 28,90, só aqui na RB. Sempre lembrando que a RB Materiais de Construções fica aqui na Rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme.
Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Betalarm é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Betalarm te apresenta a Fricam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Fricam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com um preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação, além de Vale Refeição. Dividimos as suas compras acima de R$100 em 2 vezes sem juros. Super Frango, ao lado do Supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Disque entregas 22 25 23 22 32 ou 21 96674 4896. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523 3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Bem, amigos, o programa Em Ação, A Voz do Povo da TV dessa semana está finalmente, né? Durante a entrevista vocês vão saber o porquê do finalmente, visitando o Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo, agora instituído. Como vocês viram em outros programas, a gente vinha falando que o Conselho estava passando por uma fase, né, até devido também à pandemia, ficou algum tempo sem funcionar e não pode, porque a gente correu o sério risco de perder a verba da saúde, não perder, mas passaria a ser administrada, depois o Roberto vai explicar, ou pela Secretaria Estadual de Saúde, ou pelo alguém iria administrar a verba da saúde se o Conselho não fosse instituído. Foi instituído, hoje nós estamos aqui na sede do Conselho, falando com o presidente, que é o nosso amigo Roberto Muneral. Roberto, depois de algum tempo, é um prazer ter você novamente no nosso programa. Olha, Cezinha, o privilégio é nosso, eu digo nosso porque na realidade eu estou, né? Eu não sou, eu estou presidente do Conselho e tenho você aqui com um programa que tem uma audiência grande com a população, em respeito da população. Você já fez a colocação certíssima na abertura aí, que o Conselho passou uma fase muito ruim. Eu não vou atribuir a pandemia não, porque o Conselho faz parte
de fazer prevenções. E eu acho que ele deveria ter atuado mais nesse sentido, porque a população, nós perdemos muita vida, desnecessariamente. A gente sabe que uma pandemia é uma coisa secular, mas poderia ter sido evitado se o sistema de saúde em nossa cidade, lá atrás, não é só esse governo não, lá atrás tivesse ouvido esse conselho, fica aqui até um trocadilho, se tivesse aceito o conselho, né, deste conselho, a coisa teria sido um pouco menos dolorosa assim, para a população. Então eu acho que você abriu aí o programa como deve, como sempre, e o conselho está aqui para servir a população, César. Conselheiro de saúde, nenhum conselheiro de saúde tem a prerrogativa de dizer que isso aqui é dele. Ele está aqui, é um trabalho voluntário, não recebe para fazer, você sabe disso. O conselheiro é proibido por lei federal ter qualquer contato com, a não ser o que lhe é direito, que são as diárias, se houver diária com viagem, esclarecidas, almoço, qualquer coisa que ele tem que consumir na rua, é mais do que justo, porque também não é atribuições do conselheiro pagar do bolso dele, mas sim trabalhar para a sociedade, César. Verdade, Roberto. E a gente veio acompanhando, inclusive, nós gravamos com o nosso amigo Dr. Alexandre Dutra, num período em que o prefeito queria fazer um conselho do jeito dele. O pessoal tinha que pegar, levar as indicações de conselheiro para lá e ia fazer não sei como. E isso foi, a própria Denise Lopes questionou, o doutor Renato Abirrame questionou, através do nosso programa. O Alexandre Dutra questionou, dizia o seguinte, se fosse feito daquela maneira, seria judicializá-lo. Agora parece que a tempestade passou, o conselho está constituído. Aí, Roberto, eu queria te perguntar, pelas figuras, né, pelas pessoas que estão compondo o conselho, a gente percebe que uma grande maioria são, vamos chamar assim, casca velha, né, aquele pessoal que já vem militando no conselho há bastante tempo. E a situação da saúde em Nova Friburgo, ela continua precária. Saúde está no CTI. Me parece que já houve até uma primeira reunião do conselho. Que atitudes o Conselho de Saúde pode adotar para ajudar o governo a melhorar a saúde da nossa cidade, ajudar para que as medidas que sem ser tomadas sejam tomadas em benefício da população? Olha, César, você é uma pessoa que vem muitos anos militando dentro dessa luta nossa de conselho. Você sabe como é que é isso aqui, como é que o conselho funciona. Ele não é um órgão só fiscalizador. A função dele é deliberativo. A função dele é fazer cumprir o quê? As metas determinadas pelo Plano Municipal de Saúde. Quando você começa a desvirtuar do Plano Municipal de Saúde, o gestor já começa a sair da lei. Isso é indiscutível. Então não é difícil, César, quando a pessoa entende, qualquer gestor, seja o secretário de saúde, seja o prefeito, seja o vice-prefeito, qualquer um que está sentado naquela cadeira maior lá, tem que entender que quando não se faz política de saúde para a população, se paga um preço caro e alto politicamente. Então o gestor atual, ele ainda não entendeu como é que funciona a lei do SUS. Isso não tem nada a ver com política, minhas palavras. O gestor tem que entender as leis do SUS para ver como funciona lá na ponta para o usuário, que é o principal disso tudo, vamos dizer assim, do desgoverno na saúde, é que sofre é o usuário. É a pessoa que frequenta o posto de saúde, é a pessoa que frequenta o Raul Sertã, a maternidade, todos os órgãos públicos de saúde. Quando ele está desassistido e mal assessorado pelo gestor, a população paga um preço. Então a função desse conselho é fazer exatamente que se cumpra o quê? As metas a ser seguidas, determinada por quem? Ministério da Saúde, né? E Plano Municipal de Saúde. Você segue isso, a coisa dá certo, César.
Mas o gestor, todos que lá passaram, eles não entendem isso. Eles acham que é da cabeça deles que eles têm que governar a saúde. Não é fazendo cadastro, não é apanhando o telefone de ninguém, não é indo para dentro de Raul Sertã de noite, como eu tenho sido informado. Autoridades maiores indo para dentro do Raul Sertã, como vereadores também. Não há crítica aí, que é a observação do Conselho Municipal de Saúde. Não compete isso, César. Compete-se fazer política de saúde para a população e não política na saúde. Eu sou repetitivo nisso porque as pessoas não entendem isso. Política na saúde não funciona, nunca funcionou. Então a função do Conselho, César, você vê, nós estamos com 1 mês e pouquinho, 1 mês e dias de Conselho, já se soltou aí 32 ofícios mais ou menos, deve estar por aí 32, beirando 35 ofícios, por aí, eu não quero errar em número não, mas estão aí, certo, 32. De notificações que se cumpra as determinações do MS, Ministério da Saúde. São protocolos. Protocolos que não cumpridos não funciona. Não funciona o hospital, não funciona a maternidade e a atenção básica. A atenção básica é a prioridade disso aí, porque quando você faz prevenção à doença, você não tem saúde, você não tem internados dentro do Raul Sertã. Você não tem interno lá se você tiver prevenção. O que falha atualmente, César? Atenção básica. E não há uma atenção do governo nesse sentido. Não adianta você inaugurar postinho aqui, postinho ali. Isso é coisa política. O governo está querendo, desculpe de cortar, está querendo nem postinho, está querendo fazer um novo hospital, uma outra UPA, e não consegue dar conta do Raul Sertã. Podemos abordar esse assunto, César, da seguinte forma. Tudo que se envolve verba pública da saúde passa por esse conselho. Os contratos, o gestor pode até fazê-lo, sem perguntar ao conselho como faz. Pode, ele faz. Só que depois, lá na frente, esse conselho vai fiscalizar aquele contrato. E aí que vem os problemas. Aí passa-se a impressão para a população que o Conselho Municipal de Saúde é o problema. E não é. Na realidade, o Conselho briga pela população. Você entendeu, César? Porque foi feito coisas que não tem como consertar. Esse Conselho ele não é punitivo, ele não tem esse poder. Mas o que acontece? Quando sai da esfera do Conselho Deliberativo e Fiscalizador, ele passa para órgãos superiores, que é o MP estadual e o federal, quando verba do SUS. Quando a verba é 07, é uma conta 07, que a prefeitura sabe do que eu estou falando e quem conhece saúde sabe. Aquilo ali envolve dinheiro federal, aí a coisa complica, vai para a Procuradoria Federal. Quando é da esfera estadual, a gente aqui separa os dois assuntos, só que a gente comunica os dois órgãos para que, mesmo que não seja verba 07, o Ministério Público Federal acompanhe aquele IC. Tá certo? Que muitas vezes as ações param. Nós estamos tentando, vamos continuar tentando uma audiência com os dois Ministérios Públicos, né? Para que nós tenhamos no futuro um entrosamento, para que isso não aconteça mais, César. Nós temos centenas de denúncias nesses anos todos. A maioria foram arquivadas. Por quê? Para escrever o prazo. Então são coisas que você, quando você citou agora, em 30 segundos eu te explico. Quando fala em inaugurar um hospital, esquece. Quando fala em inaugurar uma UPA, esquece. O governo tem que entender que tem que passar aqui. O projeto inicial tem que passar aqui. Esse conselho tem que dar o aval dele. E quando fazem as coisas erradas, o conselho não pode ser contrário. Aí passa-se a imagem para a população, como houve no passado aquela UPA que... Lembra? 2013, que falaram que ia fazer uma olaria, encheram a população lá no Silvio Henrique Brown, dizendo que o conselho não queria a UPA. Grande mentira da época. Foi uma mentira política, assim. Tanto é que foi uma catástrofe o governo, né? Por quê? Iludiram a população que se faria uma UPA para atender a população de Olaria, que é carente em atendimento, como é Conselheiro, os dois maiores bairros da cidade. E aí você fala que vai fazer um hospital novo. O Raul Sertã, falta médico.
Você está vendo lá crise com pediatria todo domingo. E existe um negócio no serviço público de saúde, César, que é a obrigação de continuidade, a obrigação de fazer. Não se quebra esse serviço. Não, simplesmente não se coloca uma nota no jornal dizendo assim, pediatria e atendimento na UPA. Não é atribuição da UPA. Esse negócio, a UPA é urgência e emergência. É outra coisa. UPA é uma coisa, Rua Sertã são coisas distintas. E aí se coloca toda a carga em cima da UPA, não está preparada para isso, não tem como receber essa demanda, não tem, isso não tem jeito. Não adianta a população se iludir, porque a UPA não tem capacidade de absorver toda essa população. Roberto, agora deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal já está percebendo que agora o negócio, o buraco é mais embaixo. Agora o Conselho está constituído e está atuante, né? Roberto, então vamos falar um pouquinho da operacionalidade do Conselho. Então o Conselho ficou fechado há algum tempo, agora está funcionando. Funciona todos os dias, você pode passar para a gente, para os nossos telespectadores, dias e horários? Sim, César. Inclusive nós estamos colocando na rua cartazes, já está sendo confeccionado, cartazes que vai ser colado em todas as unidades de saúde, todas elas. Onde tiver a cruzinha do SUS, vai estar lá um cartaz do Conselho dizendo para a população, isso aqui pertence a vocês, liguem para lá. Não adianta ficar reclamando em redes sociais. Não é redes sociais que vão resolver esse tipo de problema. Eu sempre digo, César, as redes sociais vieram, ótimo. Mas não resolve o problema você ficar reclamando. Depois que o seu pai morre, você ir lamentar na rede social, não adianta. Você tem que atuar como cidadão. O que o cidadão, eu digo que tem que atuar? Ele tem que saber onde vai ter o direito dele. O direito dele é exigir saúde. Saúde de qualidade. Ele não pode ficar à mercê de hoje tem médico, amanhã não tem, hoje atende 2, amanhã atende 20. E como é que um médico pode atender 40 pessoas, 50 pessoas em algumas horas? É humanamente impossível, nós sabemos que é. A falta de medicamento na rede pública é público e notório. Né? E dizer que já está se fazendo uma licitação. Licitação nós estamos vendo isso há 3 anos fazendo, ou mais. E não sai. A comissão de processo licitatório, ela tem que estar afinada com o governo, tem que soltar as coisas na hora certa, tem que ver o que falta, o que não falta. Hoje, César, não adianta esconder isso, porque o Conselho não vai fazer isso. Falta papel higiênico na rede. Como é que você faz um novo hospital em Friburgo? Falta toalha de papel para o médico secar a mão. Entendeu? Até no centro cirúrgico está faltando as coisas nesse sentido. Então não é crítica a governo, a esse governo. É que ele se atente que isso é besteira dizer que está tudo bem. Não está. E esse Conselho não vai pactuar desse tipo de coisa. Beleza, Roberto, agora fala pra gente, a pessoa está assistindo o nosso programa, eu vou te contar um caso, a produção está fazendo sinal ali que o nosso tempo está se esgotando, o endereço do Conselho, para quem não sabe, o telefone de contato e o horário de atendimento. Olha, César, nós estamos atendendo a Jennifer, que é a secretária, tá? Ela está aqui das 10 às 16 horas, todos os dias, de segunda a sexta, de 10 às 16. Fique. Telefone 2543-6292, 2543-6292. E pertence à população, isso não é para nosso uso, tá? Então a sede do Conselho fica na Augusto Cardoso 62, no antigo posto de saúde, muito antigo mesmo, tá? Mas é onde tem a Fundação Leão 13, né? Para ponto de referência. E a função nossa aqui é atender, César. Tá? E não, aqui não se paga nada, deixar claro para a população, não tem que pagar nada, aqui é de graça, pertence à população. O Conselho está aqui para servir. Beleza. Agora, Roberto, encerrando aqui o nosso papo, já te agradecendo mais uma vez por ter vindo aqui nos atender. Nós tivemos um caso recente de uma senhora que está com câncer de pele e foi marcada 5 cirurgias, né, para 5 pessoas no Hospital Municipal Raul Sertã. E chegando lá, essas 5 pessoas receberam a informação que a médica havia sido demitida, né? E as 5 pessoas estão sem fazer essa cirurgia. E a pessoa tendo um diagnóstico de câncer, por menor que seja, já bate o desespero, né? Essas pessoas que
estão tendo esses problemas assim, em relação à saúde, podem procurar o conselho tem alguma maneira de dar um encaminhamento para tentar ajudar essas pessoas? Não só pode, como deve. É como eu expliquei, César. O órgão aqui é um órgão público. Qualquer caso que não for da nossa esfera, nós vamos passar para quem de direito, é a nossa obrigação. Aqui ninguém vai dizer coisa que não possa se fazer. Está dentro do SUS, tem obrigatoriedade de fazer. Né? Não adianta o governo dizer que não pode, que isso e aquilo. Como houve um caso bem recente, 30 segundos eu narro isso para você, com uma criança. Quando trata de salvar a vida, a Lei 8666, ela é clara nisso. Não há punição, não há, nada da justiça contra o gestor quando ele salva vidas dentro da lei. Então, dinheiro tem, nós temos um orçamento muito alto para a saúde. Não adianta dizer que não é, porque é. Esse conselho vai entrar agora fiscalizando as contas, mandaram as contas 2020, 2021. Né? Então, você já viu que um mês de conselho, o que mandaram aqui para dentro, né? E não é assim que funciona a coisa, tá? E dinheiro tem. Todo ano é 130 e poucos milhões. Já fui informado aí que já chegou a 140 milhões, mas não é informação oficial. Eu gosto de ler primeiro, tá certo? Mas é em torno disso aí, 137, 138 milhões todo ano. Mal distribuído. Mal distribuído. Então, esse caso que você botou específico, o Conselho não trabalha para uma pessoa, ele trabalha para o coletivo. E ele está aqui para atender o coletivo. Mas esses casos que se chama de individuais, eles vão se somando, como tem o mamógrafo do Raul Sertão, eu falo isso até para você. Está lá parado, você sabe por quê, César? Eu espero que até alguém do gestor esteja assistindo isso assim que for ao ar, e acorde para isso. O mamógrafo está parado dentro do Raul Sertão, não é um aparelho tão novo, mas ele foi instalado em 2012, porque eu estava lá presente quando foi instalado, por falta de um ar-condicionado e uma impressora. Só isso. O técnico me colocou lá que ele é capaz de fazer. Nós temos uma fila de senhoras com mamografia para ser feita, é uma fila de espera, ou então paga no exame, né? Manda para o particular. É umas coisas, César, que não dá para entender. Até esse acerto no contrato da UPA, eu estive lendo isso. Nós estamos gastando 1.700.000 e pouco, segundo a imprensa. Eu não vi o processo, não veio para quê? Com a UPA. Né? As coisas vão... Não é só dinheiro que funciona. O gestor tem que entender que ele administra a saúde. Não é dinheiro só que funciona. Dinheiro tem. E, Roberto, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de te agradecer. Esse é um primeiro de outros bate-papos que com certeza teremos. E a gente fica assim, feliz em saber que finalmente o Conselho de Saúde voltou a funcionar, e também com pessoas que vestem a camisa da saúde e da população, e eu tenho certeza que a partir de agora as coisas vão tomar um rumo diferente. E a gente espera que o prefeito, né, que passou 4 anos criticando o gestor passado, todo dia era denúncia do Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, e passou 1 ano e meio da gestão dele, e segundo fala-se nas ruas, está pior do que estava, né? Eles falavam que a outra era pior, então essa está sendo pior do que era pior, né? E que ele se atente, porque agora vai ter cobrança, porque o Conselho está aí e está com garra para correr atrás. Ok, Roberto, gostaria que você fizesse então suas considerações finais, Roberto. Olha, César, realmente agradecer até a tua divulgação, que o Conselho precisa chegar à população. O Conselho tem que chegar à população. Então eu agradeço a sua atenção, ter trazido a tua equipe aqui dentro do Conselho, e nós estamos à sua inteira disposição. Qualquer esclarecimento para o gestor, ele tem representante aqui dentro da Comissão Executiva, dentro das comissões de saúde e de finanças. Então o gestor está aqui dentro, ele sabe o que acontece. Ele sabe o que fazer para atender a população, e assim esperemos que ele tome atitudes sábias, não políticas, mas humanitárias. Essa é a esperança do Conselho. E, Roberto, muito obrigado. O programa Em Ação, a Voto Popular TV, ouvindo
presidente do Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você. Atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Bem, amigos, mais uma vez estamos visitando a RB Materiais de Construções, que tem um show de ofertas para você. Vamos iniciar falando sobre essa tinta acrílica na promoção Rio Tinta, lata por apenas R$ 129. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Mais uma oferta para você, telha colonial com cerâmica, aqui. Apenas R$ 95,50. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Continuando com o nosso show de oferta aqui da RB Materiais de Construção, olha só. Janela de alumínio, 2 folhas com vidro por apenas R$ 199. Você só encontra aqui na RB Materiais de Construção. Cabinho flexível, 2,5 mm com 100 metros, várias cores, por apenas R$ 199. Só aqui, na RB. Massa PVA, barrica com 20 quilos, apenas R$ 28,90. Só aqui, na RB. Sempre lembrando que a RB Materiais de Construções fica aqui na Rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Viva seguro com os serviços da Beta Alarme. Há mais de 20 anos no mercado, entregando a proteção ideal que você merece. A Beta Alarme é acessível a todos. Você já conhece, confia e pode contar com a gente a qualquer momento. Agora, se você busca um alto padrão tecnológico, a Beta Alarme te apresenta a Fricam, feita para quem procura segurança, conforto, qualidade e conveniência. Entre em contato agora mesmo e conheça a Fricam, um serviço que vai te surpreender. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com um preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação, além de Vale Refeição. Dividimos as suas compras acima de R$ 100 em 2 vezes sem juros. Super Frango, ao lado do Supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Disque entregas 22 25 23 22 32 ou 21 96674 4896. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas.
Há mais de 25 anos no mercado, o Grupo SAF conquista a confiança de seus associados e fortalece laços em diversas regiões. Novos projetos, novas áreas de atuação, novas parcerias. São mais benefícios para você, sua família, empresa e para os amigos que vão chegar. A marca SAF tem reconhecimento nacional, porque trabalha para você, atenta às necessidades de cada vida associada. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Olá, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está sendo recebido aqui pela nossa amiga Denise Lopes, jornalista, também dona de um blog, né? É um grupo na rede social. Um grupo nas redes sociais aí que é bem badalado aí. E também, mais uma vez, vai estar falando com a gente sobre Nova Friburgo e seus problemas. Denise, mais uma vez, é um prazer ter você no nosso programa. Desculpando com você, nós marcamos aqui algumas semanas atrás, mas houve um imprevisto. Infelizmente, a gente tem... acontece os imprevistos. Faz parte. Faz parte. Quem trabalha com jornalismo, com televisão, sabe como é que é a situação. Então, mas hoje você também está... hoje também estou na correria. Mas você tem um compromisso, eu sei que tem. Mas você abriu um espaço para nos receber. Imagina, é sempre um prazer poder falar com os seus telespectadores, com a sua equipe. Tá uma bagunça ali de fundo que eu estava redigindo alguns documentos, acordei bem cedo hoje para isso. Enfim, Cezinha, a gente sempre acaba voltando às mesmas questões, né? Isso, às vezes, eu acho que nem às vezes, acho que em boa parte do tempo, gera uma certa insatisfação, porque ao invés de nós percebermos a melhora, ou pelo menos uma tentativa de melhora, né, com empenho de algumas ações, a gente retrocede a cada dia. A gente, infelizmente, tem um atual governo que havia uma expectativa muito grande de solução, de melhoramento, de capacitação, até porque nós tivemos a oportunidade de assistir todos esses discursos durante 4 anos, e aí eu me refiro não apenas ao prefeito, mas ao grupo do prefeito, de forma direta e indireta, que sempre fizeram um movimento, demonstrando erros, demonstrando perda, demonstrando ações que não estavam dentro da legalidade ou da legitimidade necessária. Então houve uma expectativa nesse sentido, quer dizer, nós vamos conseguir não tornar a máquina pública perfeita, porque isso é impossível, mas nós vamos sanar o maior número de problemas possível, porque há a identificação dos erros, há a identificação dos caminhos para solucionar os erros, porque esse foi o discurso durante 4 anos. E, infelizmente, o que a gente vê hoje não é um resultado disso. Nós já estamos entrando quase no segundo semestre do ano de 2022, nós já estamos 1 ano e meio de governo, e a cada tempo que passa, os resultados, as observações, as denúncias são mais graves, somam mais perdas e a gente não tem nenhum tipo de resposta. Na verdade, a gente até tem. A gente tem um grande palco que é utilizado através das redes sociais pelo chefe do executivo, aonde ele passa para a população, e infelizmente essa população que escuta os seus discursos ignora como os trâmites funcionam, como a máquina pública se movimenta, como todos os processos que são obrigatórios serem cumpridos, com prazo, com diretrizes, com tudo. E aí qualquer frase bonita, qualquer discurso bonito, essas pessoas acabam entendendo que está sendo feito muito pela nossa cidade. E não está. É verdade. E a gente que mexe com imprensa, com redes sociais, a gente acompanha, a gente recebe denúncias, Denise, todos os dias, as mais variadas possíveis e imagináveis em relação à saúde. Ainda hoje eu recebi lá uma denúncia de que o raio-x do Raul Sertã está quebrado. É verdade. Recebemos a denúncia também essa semana de que falta até mesmo omeprazol. Olha só, faltando omeprazol no hospital. Está faltando omeprazol, o que vai ter? Na verdade, Cezinha, a gente quando fala assim omeprazol, a gente pensa na nossa realidade
de pessoa, né? Você vai ali na farmácia e você compra, por favor, não vê um envelope de omeprazol. Mas dentro da estrutura pública, o omeprazol ele não tem o peso do omeprazol que a gente vai na farmácia e compra. Ele entra dentro de um montante de medicamentos, né, que precisam abastecer a rede pública de saúde. Então não faz diferença se é um omeprazol ou se é um remédio de uma categoria mais elevada. Na verdade, nos choca exatamente porque a gente faz um link com a nossa realidade de ir na farmácia comprar omeprazol. Mas a complexidade ela é maior. Por quê? Porque precisa haver um levantamento daquilo que é necessário para abastecer o hospital dentro das demandas de atendimento e não apenas geográfica dentro do nosso município, mas nos municípios adjacentes que o próprio hospital atende, para poder fazer esse abastecimento. O mais difícil de entender não é nem o omeprazol, no meu entendimento. Porque o omeprazol, você ainda vai na farmácia, compra e dá à enfermeira para usar no paciente. Mas existem medicamentos que envolvem um nível de dor muito maior. Então, por exemplo, um paciente de ortopedia, ele não quer saber se tem omeprazol ou não tem. Ele quer saber se tem um analgésico de uma categoria elevada para sanar as dores dele. E não tem. Um paciente de cirurgia, ele quer saber que tem o material necessário para ser usado no centro cirúrgico para fazer o atendimento operatório dele. Há pacientes que chegam na maternidade, que corre o risco de precisar passar por uma cesárea, ela precisa saber que ali tem um fio de sutura necessário para que a cesárea aconteça. Então, é muito mais complexo e muito mais difícil de aceitar do que, na verdade, o omeprazol, porque quem dera que o problema da saúde fosse faltar unicamente o omeprazol. Se isso acontecesse, seria muito bom. Mas a situação da saúde ela é muito além de um omeprazol em termos de prejuízo que a população vem sendo atendida. Exatamente. E se a pessoa chega a falar do omeprazol, que é o básico dos básicos, né, que dirá esses mais. Exatamente. Por exemplo, nós estamos aí passando uma das questões muito pontuais que foram feitas, né, em relação ao último governo, e aqui eu não estou defendendo o governo de Renato, eu estou apenas fazendo uma comparação, era a forma indiscriminada das contratações. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento de 250 servidores da saúde. A saúde hoje tem 2.440, se não me falha a memória, servidores locados na saúde, na Secretaria de Saúde. Desses 2.440, eu fiz uma estimativa de quase um pouquinho mais de 10%. Então, eu peguei 250 nomes de servidores da saúde de forma aleatória, letra A, letra M, letra S, letra T, de forma aleatória, e fiz um levantamento. Qual foi o meu levantamento? Nós temos contratados, comissionados, seletistas e concursados, e alguns especiais, que são muito poucos. Desses contratados e comissionados, o número é bem grande. Muitas das vezes ele inclusive ultrapassa o número de contratados e comissionados. E o que me chamou muita atenção é que boa parte, nos 250 que eu fiz o levantamento, o maior número de contratados e comissionados aconteceram do ano de 2021 para cá, que é exatamente nessa gestão do governo atual. Então, de forma comparativa aos anos anteriores, esse foi o período em que houve mais contratação de acordo com as informações oficiais. E aí eu te pergunto, como você alegava uma situação e hoje você pratica uma de forma muito mais agravada? Por quê? A gente tem uma folha de pagamento enorme, nós não temos nenhuma garantia que temos profissionais realmente preparados para estarem onde estão, porque a gente acaba atropelando a questão do quem indica, do favorecimento muitas das vezes de vereadores, e isso é uma realidade também desse governo, não unicamente dos governos anteriores, e essa também foi um apontamento feito que não aconteceria e está acontecendo.
Então, nós nadamos e morremos na praia. Nós inchamos a máquina pública, nós não temos nenhuma expectativa de organizar esse inchamento, porque é aquilo. No final de abril, eu não cheguei a confirmar, mas a fonte é bastante segura. 4 pediatras foram desligados, pediram para sair. O número de médicos que vem pedindo demissão na maternidade é assustador, o número de baixa que foi feito lá, né, por iniciativa dos profissionais. E aí a gente fica pensando o seguinte, como é que a gente faz isso? Aí, processo seletivo, a gente vai ter que parar com isso. Porque a gente tem um TAC também que ordena isso. A gente tem um limite que a gente não pode. E a gente não está garantindo nada. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa saber onde é que está esse pessoal, porque a demanda é muito grande de mão de obra ainda. Então, o que está acontecendo? Então, a gente tem problemas de insumo, problemas de medicamento, problema de estrutura física, a gente tem problema de mão de obra especializada e aonde que a gente vai chegar? E aí eu faço a mesma pergunta, Cezinha, que eu já fiz no meu grupo. Nós precisamos de uma participação mais atuante por parte do Ministério Público Estadual e Federal. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Saúde sempre foi para mim um assunto muito importante. O Conselho está bastante atuante em relação às suas atribuições e a gente precisa dessa participação. Na Câmara a gente tem um número muito pequeno ainda, porque boa parte está junto ao governo como base, então não tem como, eles não vão enfrentar essas situações, né? E o número é muito pequeno dos vereadores do 21 que estão buscando explicações, informações e resultados, então a coisa está bastante difícil. É verdade, Anilson. Agora, o grupo que está no poder hoje, né? Pelo menos os 5 mosquiteiros, que a gente costumava chamar na época, né? Eles passaram 4 anos, né? Todos os dias era Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, com as mais variadas denúncias em relação ao que acontecia na saúde no nosso município. Passados já mais de 1 ano e meio, né? E que esse grupo está no poder, né? Prefeito, outro como secretário, outro como vereadores, e a gente vê um silêncio assim... Ensurdecedor. Ensurdecedor, isso mesmo, a palavra seria essa. E a gente vê também uma Câmara de Vereadores omissa praticamente, tirando assim, com algumas exceções, né? A maioria omissa e fazendo tudo o que o prefeito quer, né? Como que você vê essa situação, Denise? Assim, de um lado, quem passou 4 anos combatendo de tudo quanto é maneira, fazendo denúncia de tudo quanto é forma em relação ao governo passado, falando sobre saúde. E agora no poder, tá aí, as informações que a gente tem é que hoje a saúde se encontra pior do que estava 2 anos atrás. Se estava ruim há 2 anos atrás, agora está pior do que segundo as informações que a gente recebe. E a gente vê por outro lado, salvo raras exceções, uma Câmara de Vereadores omissas também. Você não vê vereador nenhum abrir a boca, eu pelo menos não vejo. Vereador novo, que de um primeiro mandato ou que se reelegeu, falando alguma coisa em relação à saúde, salvo raras exceções, né? Como que você vê essa situação, Dani? Olha, Cezinha, eu vejo uma responsabilidade muito grande da população sobre isso, né? Porque cada um que está lá exercendo seu cargo público como representatividade, ela está fazendo na escolha da população. Então, é muito fácil a gente ir para a rede social e reclamar do vereador, é isso, o vereador é aquilo, mas nós temos a nossa cota de responsabilidade, não dá para fugir disso, né? Então, hoje, se a gente tem uma Câmara inoperante, inexpressiva, comprometida com o governo municipal, independente dos motivos que sejam, a gente tem culpa nisso. Então, o que eu vejo é o que está ali. Não dá para melhorar nem para piorar. Teria que haver um esforço muito grande por parte dos 21 para entender de fato o que lhes compete. Mas eu acho que eles não estão interessados nisso.
Então, no que nós temos que trabalhar é um outro segmento, que é a população. A população precisa acordar e entender que não é o problema dela. O vereador tal resolve meu problema, ele me passa na frente, ou ele consegue uma vaga, ou ele adianta uma consulta, ou ele tem linha direta com a secretária. Não, é o problema da coletividade, porque isso pesa na coletividade. Isso pesa nos milhares de pacientes que passam pela rede pública de saúde. Então, a gente precisa trabalhar nessa direção. Não dá mais para perder tempo apontando a direção do que tem, porque o que tem é o que vai ter até o final do mandato. O que a gente precisa é mostrar para a população que ela precisa mudar também, na sua responsabilidade, na sua consciência pública, na sua participação junto como representante da coletividade, porque se a gente não fizer isso, sabe, e sair dessa coisa de que a população é coitadinha, que a população não tem informação, mentira! A população tem informação, a internet é um mundo de informação, né? Agora você tem que querer assumir a parte que lhe cabe. Se a população não fizer isso, a nossa tendência é ir cada vez mais baixo, em termos de resultado, de nível de representante público e em termos principalmente de imparcialidade, que algum cargo dentro de algum segmento exige que tem. Verdade, Denise. E, infelizmente, a gente vai ter que estar falando outras vezes, né, em relação à saúde, que eu não vejo assim no horizonte nenhuma expectativa positiva de melhoras na saúde do nosso município. Para continuar nesse caminho, infelizmente, a gente vai ter que falar muitas vezes sobre saúde. E nossa produção está fazendo sinal, Denise, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar de fazer um alerta, né? A população, estão vendo, né, apesar da vacinação estar bastante avançada, a Covid está aí de volta, né? Aqui em Friburgo, essa semana, em 36 horas foram mais 4 mortes. Se dá o melhor juízo, já estamos beirando a 800 casos, né? Só nesse mês de junho, nós estamos no início do mês de junho, 800 casos. Então a gente vai pedir ao pessoal, gente, vamos voltar a usar as máscaras. Eu tenho andado, Denise, nas ruas e fico impressionado, apesar da alta, né, do contágio, de cada 100 pessoas, 95 não estão usando máscara. Eu só vejo usando máscara pessoas com a idade mais avançada, né? Nem sempre. Quando eu vejo são essas pessoas, na sua maioria. Então, fazer uma chamada também ao prefeito, né, que ele reveja aí essa liberação. Está tudo liberado, ninguém usa mais máscara, nem escola, nem indústria, nem nada. Vamos voltar, pelo menos por mais um tempo, né, até passar essa crise. Eu acredito que demora aí mais um mês, no máximo, mas vamos evitar de perder mais vidas, né? Então vamos... o que me chamou a atenção é que no comércio, todos estão voltaram a usar máscara no comércio. No transporte, que estava liberado, os motoristas estão usando máscara, né? Agora falta o prefeito dar um sinal de vida. Uma campanha, vamos higienizar as mãos, vamos evitar aglomeração. E prefeito, a gente recebe informação também que vai ter uma festa universitária, aí vai vir gente de tudo quanto é lugar do estado. É isso mesmo que nós queremos para Friburgo? Presta atenção. Você acha que está na hora de mais festa, Denise? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente teve um resultado expressivo, negativo em relação ao Ano Novo, em relação a Carnaval. E a gente precisa estabelecer uma expectativa de qualidade de vida para o município. Então, e isso não vai movimentar a nossa economia. A economia precisa se movimentar dentro de outro parâmetro. Então, não é o momento para esse tipo de aglomeração, esse tipo de volume de pessoas na cidade, principalmente jovem, né? A gente precisa avaliar a questão da vacinação dos jovens. Não é que o número não esteja dentro do necessário, mas se há realmente a participação dos jovens em busca de vacina. E tem muita coisa para ser feita, assim, muita. A gente ia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas a gente vê muito pouco comprometimento, eu acho que essa é a palavra, por parte do Poder Executivo nessa direção. Denise, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. E fica aí o recado, né, que as nossas autoridades revejam suas posições e voltem a indicar o uso de máscara,
até passar essa crise, porque a coisa está voltando a ficar super preocupante, né? Vamos aguardar aí que alguém, a secretária de saúde ou o prefeito, acordem para o momento que a gente está vivendo e revejam suas posições.